Deus, meu Senhor amado, meu Deus santo, tremendo poderoso, somos gratos a Ti por estarmos na Tua presença, Senhor. Abençoa o Teu servo, meu Pai querido, que agora, Senhor, se faz um canal de bênção para as nossas vidas. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, gravar as Tuas palavras na tábua do nosso coração. Abençoa o Teu servo, meu Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, somos gratos a Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora sim. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Muito obrigado. Tomai os vossos assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é com muita alegria que nesta noite nós estamos aqui, mais uma vez, na presença do Senhor, neste culto de ensino, de doutrina da Palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso Senhor por esta oportunidade e agradecer ao pastor Marco, nosso pastor setorial, por mais esta oportunidade. Muito obrigado, pastor, pela confiança de poder ministrar neste culto que é tão importante, né? Culto de ensino. Amém? Quero convidar os irmãos, vamos fazer a leitura de um texto bíblico, profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Eu confesso que estava em dívida com o nosso pastor, já tem algumas tentativas, né, de ministrar no culto de doutrina, e infelizmente, ou por permissão de Deus, eu não pude estar aqui nos dias que nosso pastor havia nos convocado. Estamos com uma demanda muito alta de trabalho, e isso tem nos impossibilitado de estar nos cultos na semana, e quando chego é sempre mais tarde, né? Mas graças a Deus que o Senhor preparou este dia para juntos aqui estarmos e ouvirmos a sua palavra. Este texto já há algum tempo estava em meu coração. Era um culto de domingo, já no retorno da nossa irmã Rosana, o primeiro culto que ela retornou, né, depois de passar ali uma temporada no hospital, em casa, e ela usou este texto, e este texto ficou gravado no meu coração. E o Espírito de Deus foi falando comigo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, amém? Amós, capítulo 4, verso 12. O texto diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Este texto, ele é bastante conhecido entre nós, e ele é muito utilizado para falar sobre o arrebatamento, sobre o encontro. Porém, quando nós estudamos a palavra, quando nós meditamos na Sagrada Escritura, dentro do contexto de Amós, este encontro que Deus está falando, este encontro que Deus está propondo para o seu povo, não se trata do arrebatamento. Muitos gostam de utilizar o texto para simbolizar a vinda de Jesus. Só que este encontro, ele
fala de um encontro de juízo. Ele fala de um encontro de sentença. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. O contexto da época era um tanto conturbado, onde a injustiça social, escândalos na liderança, a desesperança tomavam conta do povo. O livro de Amós, ele é uma espécie de trombeta de Deus que precisa ser ecoada aos quatro cantos da terra. Amós, ele teve uma missão muito difícil, porque ele é enviado por Deus para profetizar a nação de Israel. Isto se deu no reinado de Jeroboão. Amós era contemporâneo de Joel, enquanto Joel profetizava no sul, no reino do sul, Amós profetizava no reino do norte. E a mensagem dele era um alerta para o povo de Deus, que Deus estava prestes a destruí-los. A mensagem de Deus era uma mensagem forte, uma mensagem de destruição. Este encontro não era um encontro agradável, partindo de um ponto de vista aparente, mas era um encontro de destruição. A pregação de Amós, ela confrontava o povo de Deus, porque, embora vivendo toda aquela situação, Israel desfrutava de uma posição privilegiada na época. Enquanto seus inimigos estavam enfraquecidos, e no sentido de exército, no sentido de poder bélico, Israel estava fortalecido. Então, como que uma mensagem como esta poderia soar bem à nação? Porque eles estavam fortes, militarmente falando. Só que a mensagem era: Deus irá destruir. Por conta desta mensagem, líderes religiosos rejeitaram a Amós, rejeitaram a sua pregação. Prova disso que reis e sacerdotes, a liderança religiosa, já não queria mais ouvi-lo, já não queria permitir mais que Amós falasse ou profetizasse. A sua mensagem não agradava a todos. E este é um preço na vida de um profeta, porque ele não entrega uma mensagem para agradar as pessoas, ele entrega a mensagem para agradar a Deus, que é o Senhor da mensagem e que tem um objetivo para trabalhar no meio do seu povo. Nem sempre a mensagem é agradável aos nossos ouvidos. Em algumas situações, Deus, Ele se levanta, Ele se propõe a nos trazer uma mensagem que nos confronte. E esta confrontação tem o objetivo de nos tirar de uma posição em que nós estamos e que não estamos agradando a Deus. Então Deus vai lá, levanta um profeta e proclama a mensagem. E esta mensagem, ela tem o endereço certo. O mais interessante na vida de Amós, dentro desta introdução, é que Amós, desde novo, ele não era um profeta. A sua linhagem também não era profeta, os seus pais, os seus ascendentes não eram profetas. Ele não recebeu nenhum treinamento especial na escola de profetas. Ele era apenas um homem comum, mas mesmo comum, Deus o escolheu como atalaia para proclamar a sua mensagem.
Mas qual que era a função de Amós? O que é que ele fazia? Amós, no capítulo 7 e o verso 14. Nós estamos num culto de ensino, os irmãos que quiserem e puderem ficar com as Bíblias abertas, nós vamos ler alguns versículos para acompanhar aqui a linha de raciocínio. Lá em Amós, no capítulo 7, o verso 14, diz assim: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, em outras traduções, vaqueiro, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Era um homem que era simples, tinha uma função, como todos nós, tinha um trabalho. Era vaqueiro ou boiadeiro, cuidava dos gados, e também cultivador de sicômoros ou de figos. E Deus vai lá e tira um homem simples e diz: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então este era o profeta Amós. O seu ministério, ele foi direcionado para a nação de Israel e para algumas nações que eram vizinhas da época, e sua mensagem trazia então um juízo divino, porque o povo persistia em pecar. O povo constantemente persistia em desagradar a Deus. E o centro da mensagem, o alvo da mensagem de Amós, era exatamente Israel, e não Israel como povo de Deus, mas nação, a nação do norte, cuja capital era Samaria. A nação então estava pecando de maneira desenfreada, e nós sabemos que o pecado, ele desagrada o coração de Deus, porque ele se constitui em transgredir a lei de Deus. Então, quando eu peco, eu transgrido a lei, automaticamente o coração de Deus se desagrada. Então, o povo estava desenfreado, o povo estava pecando, mas algo chama atenção. Porque espiritualmente, internamente, eles estavam desviados, eles estavam pecando, mas na aparência, eles continuavam a frequentar os cultos e os rituais religiosos. Isso quer dizer que na aparência, naquilo que as pessoas me veem, eu sou santo, eu cumpro a regra, mas o meu coração já está longe de Deus faz tempo. Eles iam para o templo adorar, prestar o seu culto, mas era só aparência, era só da boca para fora. O culto, a adoração, não passava de um sistema religioso, ritualista. Eu vou só para cumprir a regra. Eu vou só por ir. Eu vou porque às vezes eu me sinto bem. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer e eu tenho que ir lá, porque o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu líder, ou o meu pastor precisa me ver lá. Mas o verdadeiro intuito já está longe do objetivo de Deus. Dado a essa circunstância, o capítulo 4 de Amós nos fala de uma preparação para um encontro com Deus. E o encontro com Deus, no capítulo 4, verso 12, trata-se de um acerto de contas. E por que então que Deus ele traz essa mensagem para Israel? Se preparem para terem um encontro comigo. Porque Israel estava então pecando, e o pecado, a transgressão do povo, os levou até este acerto de contas.
Quais eram os pecados, ou os principais? Eram muitos. Eu quero correr nessa parte para desenvolvermos aqui aquilo que Deus colocou em nosso coração. Um dos pecados era o culto ao corpo, capítulo 4, verso 1 de Amós. Era uma geração hedonista que vivia para atender os desejos do corpo. Eles viviam para gratificar os ditames da carne. O lado espiritual já não existia. Eles estavam ali só para satisfazer a sua carne. Um outro pecado era exatamente a busca desenfreada pelo prazer. Eles viviam entregues a bebedeiras, se entregavam aos excessos em festas caras e requintadas, enquanto o pobre estava oferecendo. Enquanto o pobre não tinha muito para se alimentar, os grandes, a elite, estava se deleitando no prazer, e estavam confortáveis, e isso não estava agradando o coração de Deus. A vida deles girava em torno do prazer da carne. Um outro pecado que acontecia, e este acaba até sendo o que mais chama atenção, é a hipocrisia da vida religiosa. O culto foi paganizado, a idolatria foi assimilada ao culto. O povo queria se achegar a Deus através de ídolos. Uma religião fortemente ritualista. Eles iam para o culto, ofertavam, dizimavam, davam o dízimo, celebravam as suas festas, mas o seu foco havia se perdido. Eles pensavam que Deus estava se agradando dos seus ritos, enquanto andavam de forma escandalosa com suas práticas pecaminosas. Vamos lá, ler o versículo 4, capítulo 4 e o verso 4. Aqui Deus está usando o profeta para proclamar ao povo, e ele diz: vinde a Betel e transgredi. Betel significava a casa de Deus, o lugar da adoração. Vocês estão vindo para Betel, vocês estão se apresentando no lugar de adoração, mas vocês estão, na verdade, transgredindo. Vocês deixaram de respeitar o lugar santo, o lugar sagrado, que Deus escolheu para manifestar a sua glória. E vocês estão transgredindo, pecando no lugar sagrado. E eles não se satisfazem com isso. Olha o restante do versículo, na sequência. A Gilgal, vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgai e multiplicai as transgressões. Gilgal era o centro da peregrinação, ele trazia a memória do livramento de Deus no deserto. Tanto Betel como Gilgal eram lugares importantes, lugares que marcaram a história do povo de Israel. E eles iam para Betel, eles iam para Gilgal, e o que eles continuavam fazendo era transgredindo a lei. Eles multiplicaram as suas transgressões. A cada manhã, olha só, diariamente, a cada manhã, vocês trazem os seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias, vocês dão os dízimos. Parece que está perfeito. Aparentemente parecia perfeito. Imaginem, nós ofertamos praticamente uma vez por semana, damos o dízimo uma vez por mês. Eles estavam dando os dízimos de 3 em 3 dias. Aparentemente estava tudo certo.
Tudo muito bonito. Olha o verso 5. E ofereceis sacrifícios de louvores. Tinha sacrifício de louvores. Se tinha sacrifício de louvores, tinha sacerdote. Se tinha sacerdote, tinha altar. Se tinha altar, tinha sacrifício. Mesmo assim, o que eles faziam era transgressão. E apregoais sacrifícios voluntários. Ou seja, vocês vêm porque vocês querem, é voluntário. E aí ele diz, publicai-os, porque disso vocês gostam. Vocês gostam de se aparecer. Tudo que faz tem que publicar. E acham que estão me agradando, mas pelo contrário, vocês estão transgredindo. Porque vocês estão fazendo isso para benefício próprio. E Deus não dá a sua glória a ninguém. E Ele conhece os nossos corações. Disse o Senhor Deus, termina assim o verso de número 5. Olha a situação do povo. Tinha culto, tinha sacrifício, tinha oferta, tinha dízimos, tinha sacrifícios de louvores, mas nada disso estava agradando a Deus. Por conta dos pecados, então Deus levanta Amós com uma mensagem de juízo. Aí o verso 6 começa, por isso, dando continuidade do verso 4 e 5. Por isso, aí começam os castigos de Deus. Deus manda o primeiro castigo para Israel. Porque Deus fala, Deus alerta, Deus usa os profetas, Deus usa os pastores, Deus usa os pequenos na terra. Mas quando existe um povo que não ouve a palavra e que não pratica esta palavra, Deus vai falando, Deus vai alertando, Deus vai levantando, Ele vai dando os seus recados e as suas mensagens. Mas quando o povo não se converte a Ele, agora Deus envia os castigos. O primeiro castigo foi o castigo da fome. Verso de número 6. Diz assim, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Mas olha como termina o verso 6. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A fome veio, e mesmo assim eles não se converteram. Verso de número 7, o segundo castigo, o castigo da seca. Deus, Ele retém a chuva, não chove mais, e por conta de não haver chuva, eles tiveram que correr de uma cidade a outra cidade buscando água, mas tudo se secou. O texto vai dizer no verso 7, no verso 8, que eles andavam errantes de cidades em cidades, indo atrás de água, mas Deus havia secado a fonte. E o verso de número 8 termina assim, contudo, não vos convertedes a mim. Haviam duas chuvas importantes em Israel naquela época. Uma chamava chuva seródia e a outra chuva temporã. A chuva seródia, ela acontecia no mês de fevereiro e servia para fortalecer a lavoura, para a colheita que acontecia nos meses de maio e junho. A chuva temporã, ela acontecia no mês de outubro, e ela servia para fortalecer o plantio, molhando a terra. Então Deus, Ele seca a fonte. Aquilo que era mais importante, que regava a terra, Deus, Ele retém. Mesmo assim o povo não se converteu. No verso 9, Deus envia uma terceira praga, terceiro castigo da praga. Ele diz assim, feri vocês com queimadura, a multidão das vossas hortas, das vinhas, das figueiras, das oliveiras, comeu a locusta. Aí ele termina, contudo, não vos convertestes a mim.
O povo estava com o coração duro e estava desatento à mensagem de Deus. Só que Deus, no verso de número 10, Ele envia o quarto castigo de enfermidade e guerra. Enviei pestes contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei à espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertedes a mim. Deus destruiu a colheita com a peste, com a praga. Deus mandou a enfermidade. Deus enviou a guerra. E mesmo assim, não tocou no coração do povo. No verso de número 11 fala de um quinto castigo. E este castigo não se sabe, ele é um tanto misterioso. É uma espécie de catástrofe. Porque ele diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes feito como um tição arrebatado do fogo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 5 castigos e não foram suficientes para eles se converterem. Eles não deram ouvidos, eles não entenderam a mensagem de Deus. E aí no verso de número 12, agora que vocês não ouviram, que vocês não se converteram, eu já não vou enviar mais o castigo. Agora eu vou descer e eu vou pessoalmente até vocês. É onde ele diz: portanto assim te farei, Israel. E ele volta a confirmar: e por isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque os castigos não foram suficientes. Agora eu mesmo vou descer para ter um encontro com vocês. Porque eis aqui o que forma os montes, que cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Já que vocês não estão entendendo a mensagem dos castigos, eu mesmo agora vou me apresentar diante de vocês. E quando Deus decide entrar em um encontro com nós, Ele tem um propósito determinado para nós. Algo acontece quando este encontro acontece, porque homem nenhum que se encontrou com Deus permaneceu da mesma maneira. Quando Paulo foi encontrado no meio do caminho, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque antes ele perseguia, e quando ele está no caminho para perseguir, Jesus aparece para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que tentava contra os cristãos, aqueles que pregavam a Jesus, aquele que era o perseguidor, agora teve um encontro com o próprio Jesus. Porque quando Ele decide nos encontrar, é porque Ele quer mudar algo na nossa vida, é porque tem algo em nós que não está andando bem, do jeito que Ele quer. E nesta noite a mensagem de Deus para o nosso coração: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. E quando Deus ele decide este encontro, é porque Ele nos ama. Ele se preocupa com a sua igreja. Ele se preocupa com o seu povo. Ele nunca largou de mão a igreja. Ele nunca nos largou. Os céus nunca te perderam de vista em nenhum momento. O que acontece é que nós, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não queremos entender a mensagem de Deus, porque para nós é confortável a posição que nós estamos.
E Deus está nos chamando para um confronto nesta noite. Deus está nos confrontando a sair desta posição em que nós estamos. Porque muitas pessoas já estão acostumadas a vir à igreja de uma forma aparente, de uma forma que leve a agradar outras pessoas, e já se esqueceu de Deus. Deus não tem interesse neste tipo de situação. O que Deus Ele quer é a verdadeira adoração em nosso meio. Deus sabe quem são os teus, Deus conhece o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso espírito nesta noite. O salmista já dizia: se eu for às mais profundezas da terra, ali o Senhor está. Se eu for para qualquer outro lugar, não há como fugir da tua presença. Não adianta querer colocar a capa, porque Deus sabe quem somos nós. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Há uma mensagem nesta noite, uma mensagem especial aos nossos corações. Porque quando Deus marca um encontro conosco, é para mudar a nossa vida. É a oportunidade que Deus está te dando para permanecer no propósito dEle. Quando Deus decide marcar um encontro conosco, é porque o propósito dEle é maior. Algumas pessoas não conseguem entender esta mensagem. Algumas pessoas criaram uma certa resistência a entender este tipo de mensagem, porque acham que deve viver uma vida de qualquer maneira, e não é assim. Deus não te escolheu para viver de qualquer maneira, não. Deus te escolheu para uma vida santa e irrepreensível. Deus te escolheu para fazer a diferença neste tempo. Deus te escolheu para fazer a diferença. Há um propósito maior para as nossas vidas. Por isso Ele marca um encontro conosco nesta noite. Ele nos chama para um diálogo de verdade. Um diálogo sem intermediários. Oh irmão, oh mãe, oh pai, oh pastor, ora por mim. Para de pedir para as pessoas orar por você. Dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus em secreto, e Deus, Ele ouve a tua oração. Deus nos está chamando para o arrependimento. Alabante e renai que o remei que o vais. Há um encontro de Deus para a nossa vida. Infelizmente muitos não conseguem entender que há um propósito de mudança na sua vida. E quando esta pessoa ela não entende este encontro, passa a ter um outro significado. Porque se Deus te dá um alerta, Ele te avisa, Ele envia o profeta, Ele usa o pastor, Ele usa o teu pai, Ele usa a tua mãe, Ele usa um desconhecido, e você não ouve, não dá ouvidos à palavra de Deus, aí não tem jeito. Sabe o que Deus tem que fazer e o que Ele acaba fazendo? Ele te tira dessa terra. O pastor pregou domingo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu mato e faço viver. Eu saro. Tudo está nas mãos dEle. E quando nós brincamos e não damos ouvidos a Ele, Ele dá suas oportunidades. Mas para que você não se perca, e para que a situação não piore, Deus decide tirar você deste plano.
Eu vou encerrar a mensagem e vou concluí-la contando um rápido testemunho. 2 minutos, 3 minutos eu estou entregando. Eu me lembro como se fosse hoje. Hoje eu tenho 36, vou fazer 37 anos. E nessa época, ano de 1994, eu tinha 11 anos, irmão Renato. E eu me lembro que a nossa igreja era lá embaixo. Dos 2 lados tinham tablados. E eu me lembro que eu estava sentado do lado das irmãs, 11 anos. Deus levanta um profeta naquela noite, um homem usado por Deus. E ele aponta para minha mãe que estava no fundo da igreja, ele não conhecia ninguém. Ele não nos conhecia, Darcy. Eu me lembro como se fosse hoje. E ele pediu para que minha mãe se levantasse, e ele começa a falar da vida dela. E quando ele fala da vida dela, ele menciona a vida do meu pai. E ele diz assim: pastor, diga ao teu marido, meu pai, que ele é um vaso escolhido. Olha, eu me lembro até hoje, tinha 11 anos. Ele é um vaso escolhido por Deus. Só que, da maneira como ele está hoje, não serve para Deus. E dá um recado para ele, que se ele não vir por amor, ele vem pela dor. Essa foi a sentença. 2 anos. Bastaram 2 anos. Ano de 1996. O meu pai é assassinado brutalmente. Ele é assassinado brutalmente, com mais de 10 tiros pelas costas. Por que eu estou contando esta história? Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre as promessas dEle. E quando Ele manda uma sentença, um juízo, Ele também cumpre. E se não serve para ele do jeito que está, lamante, o ienar que vai, estebedagas, irerá. Porque do jeito que está não serve para ele. E como é precioso para ele, ele tira, ele arranca. Porque ele cumpre a sua sentença e o seu juízo. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que este encontro seja um encontro de bênção. Que este encontro seja um encontro do arrebatamento para nós. Mas se tiver que ser um encontro de juízo, vai ser um encontro de juízo. Se for um encontro para converter e transformar, vai acontecer. Se for um encontro para te arrancar deste plano e levar com ele, ele vai te arrancar e levar com ele. Mas tudo que aquele que ele disse, ele cumpre à risca. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra fique guardada em nossos corações. Há um encontro de Deus para nossas vidas nesta noite. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Estamos terminando o culto. Mas antes de terminarmos nosso culto, eu quero convidar aqui o Fernando.